Olá a todos, eu sou o Arthur e este é o trabalho de otimização de sistemas fotovoltaicos para conservação de alimentos em comunidades isoladas. Esse foi um trabalho de iniciação científica que foi financiado pela FDTE, que é a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, e também contou com a tutela e a orientação do professor André Veiga de Mendes. Então, sem mais delongas, vamos detalhar um pouquinho mais de como foi esse trabalho. Então, quando a gente fala de comunidades isoladas, a gente está se referindo, teve um grande enfoque nesse trabalho na comunidade da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá, que é uma comunidade de ribeirinhos localizadas no estado do Amazonas. Então, lá é uma comunidade assim que depende, sobretudo, da pesca como principal atividade econômica da região, mas eles também têm uma grande dificuldade que a comunidade não está integrada ao SIN, que é o Sistema Interligado Nacional. Então, eles são muito dependentes em questão de energia de um parque de geradores, né, que funciona, por exemplo, com diesel ainda, que é grande poluente, não é muito eficiente, e eles têm uma certa dificuldade de manter, né, é muito mais custoso para conseguir gerar energia na região. Então, uma das propostas da IC, isso vem agora de encontro com os nossos objetivos, que é procurar soluções tecnológicas para resolver esse problema da conservação de alimentos, né? Dado que a pesca é tão importante, conservar os alimentos também é importante, até para uma questão de rentabilidade, eles conseguirem vender o produto, o peixe, o material pescado, na entre-safra. Então, dessa maneira, eles podem obter maior rentabilidade no mercado. Então, nós temos que procurar soluções tecnológicas, esses foram os objetivos estabelecidos desde o início, e nós tínhamos um desafio ainda maior, que seria resolver o problema utilizando a energia solar fotovoltaica. Só que, como nós sabemos, o Amazonas é uma região que chove muito, e também tem a questão de não acontecer a geração durante a noite. Então, como é que nós podemos resolver o problema da intermitência? E mais, não é apenas resolver a intermitência. Nós não podemos, temos um quesito de projeto que seria tentar resolver isso sem utilizar as baterias elétricas, uma vez que elas são muito custosas, certo? Dentro disso tudo, tentar obter alguns parâmetros que possam ser úteis futuramente para um projeto que venha a ser desenvolvido na região. Então, metodologia, nós realizamos um estudo, uma caracterização, não foi tão aprofundada, mas mais no sentido de entender o que seria necessário, quais seriam os parâmetros climáticos, né? Ou então também relacionados ao projeto onde seria instalado, né? Um freezer, por exemplo, para poder conservar esses alimentos. Nós também realizamos um modelo de resistências térmicas, para poder dimensionar a questão de quanta energia seria necessário, por exemplo, para resolver o problema da intermitência. O quanto nós precisaríamos estocar dessa energia, certo? Então, fizemos uma modelagem com resistências térmicas, também fizemos uma comparação com o modelo de elementos finitos. E outra ideia muito interessante, que foi, inclusive, o ponto de partida, foi a sugestão do professor orientador de investigar o que já existe na literatura a respeito de termoacumuladores, que são basicamente capacitores térmicos. A gente pode fazer essa analogia, que eu estou colocando aqui embaixo, né? O capacitor, ele é um dispositivo elétrico que armazena energia elétrica, mas e no caso, e se a gente fizesse a mesma coisa, porém para sistemas térmicos? Então, poderemos armazenar a energia térmica, como, por exemplo, na forma de gelo, ou outros materiais especiais, que nós detalhamos um pouco mais ao longo dessa pesquisa. Os resultados, o que nós podemos citar, é que o estudo das baterias mostrou que as baterias solares não são viáveis, ainda mais em comunidades que não têm uma renda per capita tão alta. Em sistemas FV isolados, essa representatividade do custo, né, as baterias chegam a representar de 30% a 50% do custo, então elas são de fato pouco viáveis. E os termoacumuladores, por outro lado, se mostraram muito viáveis, até por conta dos materiais que não são tão caros, por exemplo, esses PCMs que a gente encontrou na literatura, que são os materiais de mudança de fase, eles apresentam uma elevada densidade energética, então eles podem estocar muita energia térmica em pouco espaço, possibilitando resolver o problema da intermitência noturna. E nós também obtivemos alguns parâmetros ao longo da pesquisa, né? Principalmente na parte de dimensionamento desses termoacumuladores e para mostrar como isso poderia acontecer possível de ser realizado. Bom, no mais, aqui estão as referências que eu utilizei ao longo das imagens que eu apresentei e tudo mais. E eventuais detalhes, deixarei também no contato para quem quiser discutir um pouco mais. E também estaremos na banca do Cicusp para apresentar e tirar algumas eventuais dúvidas. Muito obrigado.